viajantes da vida! Sejam bem-vindos ao nosso Curta 58. E hoje nós vamos fazer uma análise para dentro. Nós vamos olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão aqui importante. Será que nós, porque somos espíritas, porque trabalhamos na reunião mediúnica, porque participamos das palestras, porque estamos nos grupos de estudos, porque distribuímos cesta básica, porque estamos na direção do centro, achamos que basta isso e a gente já vai, subir para uma colônia superior depois que desencarnar? Será que a gente não está meio se achando porque é espírita? Isso acontece também em outras formas de pensar, em que as criaturas imaginam que basta o rótulo daquela religião, daquela forma de pensar, daquela forma de agir, para eles serem mandados para o céu. Que basta o tempo, não tem gente assim, eu tenho 30 anos de centro, 30 anos de igreja. O tempo de frequência, o tempo de participação, para achar que já foi para o reino dos céus. Não é bem verdade assim. Aqui no Livro dos Espíritos, já no segundo capítulo da quarta parte, Kardec vai trazer uma reflexão para baixar nossa bola de espíritas aqui e para fazer a gente pensar no que é essencial, o que é o mais importante. E o que é o mais importante? Que a gente vem estudando ao longo desse tempo todo, que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo todo, que a única criatura que eu tenho capacidade de mudar sou eu. Então eu tenho que mudar a mim mesmo, vencer as minhas imperfeições, aí eu mudo a sociedade onde eu estou vivendo, essa sociedade muda o mundo em que nós habitamos e aí nós vamos conseguir ser felizes todos nesse mundo melhorado. E não porque a gente passou 30 anos sentando num centro espírita, tomando passe, ou aplicando passe, ou participando de reunião mediúnica. Então essa é uma questão muito significativa. Basta o rótulo? Basta o conhecimento espírita? Porque às vezes a gente diz assim, não, eu tenho muito conhecimento. Mas de todo o conhecimento que você tem, deixa eu fazer a autoanálise, de todo o conhecimento que eu tenho, será que eu estou aplicando? Será que eu estou vivendo? Será que esse conhecimento está me fazendo uma pessoa melhor? E aí na questão 982, como eu disse, lá na quarta parte, no capítulo 2 aqui do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai trazer para os espíritos nos explicarem essa reflexão. E ele pergunta assim, olha só, será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Pausa! Esse é o momento da gente olhar a pergunta. Ali Kardec pergunta que é professar o espiritismo e acreditar nas manifestações espíritas. Não é simplesmente dizer que é espírita. Tem que ser praticante. E ainda assim ele pergunta se isso é suficiente para assegurar a nossa sorte na vida futura, a nossa felicidade na vida futura, né? Então isso é muito comum. Tem muita gente assim, aceita Jesus que você está salvo. A gente ouve isso nas doutrinas salvacionistas o tempo todo. E aí olha só como é que o espírito responde. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E essa é a questão. O que realmente garante para nós felicidade lá no mundo espiritual não é o rótulo religioso. Não é eu ter sido espírita, católico, protestante, muçulmano, budista, praticado. É a vivência, é o bem que se pratica. É o bem que é importante. Então, vamos lá. Se assim fosse, se eu tivesse que ser profitente do espiritismo para estar feliz no mundo espiritual, um monte de gente já estaria fora. Então, isso não importa. Tá? E aí vem uma outra questão que é mais importante. Só o bem assegura a felicidade na vida futura. É o bem que conta. Tem ateu, lembra, aí me faz lembrar o Evangelho. Mas deixa eu falar, tem ateu que está muito na frente da gente em termos de transformação íntima, em termos de prática do bem.
Porque eles estão fazendo naturalmente, mesmo sem contar que vão para o reino dos céus. Olha só que coisa interessante. É a caridade mais desinteressada ainda. Eles fazem o bem porque se sentem bem fazendo o bem. Não estão pensando em nada no futuro, não. De vez em quando a gente faz o bem pensando em ter um duplex com piscina em nosso lar, como eu costumo falar. Mas nós vamos ver aqui, isso faz lembrar Jesus falando com os fariseus, que eram aquelas criaturas rigorosas, religiosos, cumpridores das normas da lei. Os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino dos céus. Por quê? Porque os fariseus só tinham o rótulo, mas não tinham a vivência. E os publicanos e as prostitutas, que apesar de terem cometido equívocos antes, ao se transformarem, ao praticarem o bem, alcançariam essa condição de superioridade espiritual. Poxa, Maurício, mas então do jeito que está ali não adianta ser espírita? O espiritismo não ajuda? Não, peraí, calma lá. Nós estamos aqui difundindo a mensagem espírita, fazendo, de certa forma, propaganda do espiritismo. Então, em que o espiritismo ajuda? Ora, é aquela velha história. Você sabe que tem que fazer uma viagem. Se você faz com um dia claro, enxergando os buracos do caminho, não é mais fácil? Pois é, o espiritismo vai funcionar como um sol, que ilumina o caminho que a gente vai seguir. E é isso que Kardec vai depois comentar para nós. Ele diz para nós, já no comentário dessa questão 982 aqui, a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Então, olha a importância do conhecimento espírita. Continua estudando aí, continua participando do seu grupo de ERG aí, continua indo na reunião mediúnica, continua assistindo palestra, fazendo palestra, distribuindo cesta básica. Tudo isso é importante. Por quê? Porque ele prepara a gente, ele orienta a gente para aquilo que nós vamos ser. Mas sozinho não é suficiente. Se não houver transformação real nossa, se aquela prática do bem ali, se a distribuição das cestas básicas, se receber espírito e orientar espírito na reunião mediúnica não tiver por objetivo nós nos tornarmos pessoas melhores, mais amorosas, mais compreensivas, vai adiantar nada ao rótulo de espírita, não. Mas que o espiritismo ajuda, ajuda. Por quê? Porque ele despe as fantasias. Ele tira a ideia salvacionista de barganhar com Deus, de fazer alguma coisa para que Deus nos dê outra. Ele coloca que toda a felicidade que nós vamos fruir depende do nosso aperfeiçoamento, depende do nosso crescimento espiritual. Então, é importante, é uma luz no caminho, é uma luz que nos guia, mas sozinho não resolve. Não basta o rótulo de espírita pelos últimos 50 anos, nem pelas últimas 50 encarnações. E aí o Kardec conclui, para a gente poder fechar esse curta mesmo, dizendo o seguinte: o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então, felicidade está relacionado com evolução espiritual. E o Espiritismo é um caminho, não é o único. Você que está aí aderido ao Espiritismo, siga. Você que escolheu o catolicismo, siga. Faça o bem. É o bem que traz felicidade. Você que é protestante, faça o bem. É o bem que traz felicidade. Os rótulos, as práticas, os sacramentos, o tempo esquentando banco, igreja e centro espírita não contam tanto quanto fazer o bem. E é aquilo que a gente traz aqui para nós, das fileiras do Espiritismo, entender. Ele nos ajuda a suportar as provas da vida. Por quê? Porque ele explica. A gente sabe por que motivos pode estar sofrendo, porque não tem a ver só com essa existência. E não joga a culpa nos outros, que eu estou assim por causa do governo, que eu estou assim por causa da pessoa que me traiu, que eu estou assim porque eu sou assim. Tem gente que diz assim, eu sou assim, complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a gente está aqui para mudar. A gente reencarnou para melhorar, para mudar. Além do mais, ele tem ali, diretrizes que nos afastam dos atos que podem retardar a nossa felicidade. Mas não é o único caminho. Então, sigamos firmes. É o caminho do bem que leva à felicidade. Se você escolheu o caminho do bem, pelas fileiras do Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos aqui, questão 982, entenda, é o bem, é a prática do bem
que vai garantir mais felicidade para nós. Espero que essa reflexão não tenha te desanimado. Continue estudando, continue buscando, continue praticando, qualquer que seja a sua religião. Mas entenda que é o bem que é mais importante e siga praticando. Então, se você gostou desse nosso vídeo, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, pode deixar o like agora que o vídeo já acabou. Se não gostou, deixa um dislike aí, comenta com a gente por que não gostou. E se gostou mesmo, se acha que vale a pena, pega o link e manda para os seus conhecidos. Um grande abraço e até o próximo curta!